Bom dia a todos na paz do Senhor Jesus. Estou aqui e eu estava pensando sobre as maravilhas que Deus faz, que Ele fez e que Ele faz. Porque Ele não muda, Ele é imutável, o que Ele fala Ele cumpre, porque Ele está acima da expectativa humana. Eu estava aqui pensando no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do 1. Eu estava pensando ali até o 20, onde diz que Jesus estava no barco com os seus discípulos. Ele tinha sido proibido de estar ali num determinado lugar, numa determinada cidade. Mas certa vez ele estava ali no barco e ele pensou, é hoje o dia. É hoje o dia de eu mudar a história desse mendigo de Gadareno. Esse mendigo de Gadareno, aonde ninguém conseguia se aproximar dele. Ninguém se aproximava dele, porque os demônios que estavam sobre a vida dele não eram um demônio, eram legiões de demônios. E aquela legião de demônio oprimia aquele homem. A Bíblia vai nos dizer que ele não conseguia ser preso, porque a força dos demônios que estavam atuando sobre a vida daquele homem era tão terrível que a força dos demônios quebrava os grilhões, quebravam as correntes, quebravam as grades que cercavam aquele homem. Tão terrível era o demônio sobre a vida daquele homem. Mas Jesus, ele teve misericórdia daquele homem e numa determinada oportunidade, Jesus decidiu chegar próximo a ele e dar vida para aquele homem novamente. Quando Jesus chegou, aquele homem que estava ali endemoniado, sem forças humanas, mas movido pela força do maligno, ele correu aos pés de Jesus. Veja só o que aconteceu. Ele estava endemoniado, mas quando ele viu Jesus se aproximando dele, ele correu próximo aos pés de Jesus. E quando ele chegou ali aos pés do Senhor Jesus, ele prostou-se aos seus pés. E quando ele prostra aos seus pés, os demônios que estão sobre ele, que estão dominando a vida dele, faz uma pergunta para Jesus. O que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Os demônios que estavam sobre aquele homem reconheceu que Jesus é filho do Deus Altíssimo. E ele falou assim, vem aqui até nós nos atormentar. Perguntou para Jesus se Jesus ia atormentá-los. Eles passaram a vida toda atormentando a vida daquele homem. Uma vida inteira. A Bíblia vai nos dizer que aquele homem, ele vivia ali nos sepulcros e ele se cortava, ele queria de alguma maneira tirar aquele peso que estava sobre ele, e ele achava que aquele peso saía se ele assim se cortasse, se ele assim se machucasse. Ele não dormia, ele não comia, ele não bebia, ele vivia ali naquele sepulcro 24 horas, e a Bíblia nos diz que ele gritava de dia e de noite, ele gritava. A Bíblia não nos diz o que ele gritava, mas eu creio que a alma dele, que estava ali presa naqueles demônios, gritava por socorro, de dia e de noite. Gritava por socorro, porque não tinha o que fazer. Homem nenhum conseguia livrar aquele homem daquela tormenta. Homem nenhum conseguia fazer aquele homem ser livre daqueles demônios. Mas Jesus, quando ele chegou, a história daquele homem mudou. Aquele homem que era um homem endemoniado,
terrivelmente demoniado. Ele tinha legiões de demônios sobre ele. Mas quando Jesus chegou, Jesus deu libertação para aquele homem. Aquele homem foi livre. Aquele homem pôde entender que tinha alguém ali maior do que qualquer potestade maligna. E aquele homem foi livre. E quando Jesus tira aquela legião de demônios de sobre aquele homem, Jesus manda aqueles demônios ir para uma manada de porcos, que a Bíblia nos diz que chegava a quase 2.000 porcos. Quando aqueles demônios chegou naqueles porcos, aqueles porcos não aguentaram a potestade maligna sobre eles. Então, todos eles se lançaram de penhasco abaixo e se afogaram no mar. Aqueles demônios não estava mais sobre a vida daquele homem, mas também não ficou sobre a vida daqueles porcos, porque os porcos preferiram a morte do que carregar aquele peso sobre eles. O que eu quero dizer nesse dia de hoje, nessa manhã de um dia ensolarado, de um céu azul, ouvindo o cântaro dos pássaros? O que eu quero dizer? Eu quero dizer para você que se você está se sentindo oprimido, saiba que tem um Deus no céu, acima de tudo e de todos, e que Ele pode trazer para você a libertação. E quando Ele te libertar, verdadeiramente você será livre, porque nada nem ninguém pode colocar um peso sobre você, porque somente Deus que te formou no ventre e que te criou e que te sustenta é o Deus que pode cuidar de você. Aquele gadareno que estava ali terrivelmente demoniado por legião de demônios, ele foi livre. E as pessoas que chegaram ali para ver o que tinha acontecido, ficaram assustadas, ficaram atemorizadas. Por que ficaram assustadas e atemorizadas? Porque elas sabiam que aquele homem era terrível, a força dele era sobre-humana. Ninguém chegava perto daquele homem. Aquele homem ele era desprezado, mas Jesus, quando chegou, Jesus trouxe para ele libertação. E aquele homem saiu dali um missionário. Ele desejou seguir Jesus. Ele queria entrar naquele barco e seguir Jesus para onde Jesus fosse. Ele chegou a dizer: deixa-me ir ter contigo, Senhor. Agora que eu te conheço, eu não quero mais ficar longe, eu quero estar contigo. Eu quero ir para onde o Senhor for. Mas a Bíblia nos diz que Jesus disse para ele assim: não, você não vai comigo. Você vai ficar aí. E todos vão te ver. E você vai falar o que Deus fez na tua vida, que Deus teve misericórdia de você. Deus mandou ele ficar ali, para que ele pudesse falar do amor de Deus, para que ele pudesse pregar que Deus é Deus do impossível, que Deus é Deus que faz milagre, que outrora ele era um endemoniado, mas agora ele era um missionário que ia levar a palavra de Deus para toda aquela região e para toda as pessoas que aparecessem ali. Era para ele pregar que Jesus vive, que Jesus reina e que ele é poderoso e que ele tem uma nova vida para você. Que ele tirou aquele gadareno da morada dos sepulcros. A casa dele era no cemitério, nos sepulcros, lugar de morto, lugar de morte. Jesus tirou ele do lugar de morte, do lugar dos sepulcros, e colocou ele numa casa adornada, numa casa limpa. E agora ele era livre para pregar que Jesus é o Todo-Poderoso e que ele tem nas tuas mãos todo e qualquer situação, e que nada escapa de Jesus, nada escapa do Senhor Deus. Ainda que você esteja assim, desprezado, que você esteja se sentindo um lixo, que o inimigo coloca na sua cabeça, na sua mente, que você não pode, que você não consegue,
saiba que é mentira de Satanás. Porque Jesus, quando ele chega para transformar. E quando ele transforma, a sua vontade é andar lado a lado com ele. A sua vontade é estar próximo dele. Porque sabe que dali vem a paz. Dali vem o refrigério para a tua alma. Dali vem o que você menos esperava. Uma vida nova, uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Então seja livre e deixa Jesus guiar o seu caminho. Porque no caminho de Jesus as coisas são transformadas. Aquilo que era para a morte é para a vida. Porque Jesus é vida e vida em abundância. Jesus transforma os corações e Jesus está com você nesse dia de hoje. E o Senhor só quer que você deixe Ele atuar na tua vida, que Ele seja o teu senhorio, que Ele seja o Senhor da tua vida, que nada nem ninguém possa impedir o trabalhar dEle e que você consiga andar, mas que Ele seja a sua direção, que o Senhor seja o seu caminho e o seu direcionamento. Ficam todos vocês na paz do Senhor Jesus. Um grande beijo.